Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 6. Quantos irmãos procura, quero aqui externar minha gratidão, primeiramente a Deus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos nesta casa de oração para juntamente adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo Daniel, Marcos, que Deus em Cristo o abençoe de uma forma poderosa. Quero louvar a Deus também pela vida de cada um dos pregadores que estão presentes aqui nesta noite. Para mim é uma honra poder estar juntamente com esses jovens pregadores da palavra, anunciando o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao verso de número 6, diz assim: Pedro e João subia junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Queridos e amados irmãos, prezados ouvintes, simpatizantes da fé, o texto bíblico que agora acabamos de ler traz para nós uma linda narração acerca da vida de Pedro e João. Pedro e João os discípulos que andaram com Jesus, que foram chamados pelo Mestre para compor o grupo de ministros, pregadores, de discípulos, de apóstolos do Senhor, para pregar o Evangelho a toda a sociedade. O que chama a minha atenção é que nós vemos aqui que Pedro e João, eles passaram a viver segundo aquilo que Jesus havia ensinado sobre a sua vida. É claro que nós vamos ver que Pedro e João estão seguindo o caminho do Mestre, estão trilhando o caminho de Jesus, estão andando segundo aquilo que eles aprenderam com Cristo. E é lindo, porque Jesus já não está mais presente juntamente com eles, e eles então vão passar a dar seguimento a tudo aquilo que Jesus não somente ensinou para a vida deles, mas também deu uma orientação e uma ordem para que eles pudessem pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vemos aqui que o livro do Atos dos Apóstolos é um livro que está traçando a história de Jesus com a vida da igreja. Nós vemos que nos evangelhos Jesus estava caminhando e pregando, anunciando
anunciando o Evangelho, mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ele está apenas dando uma ordem para os seus discípulos continuarem fazendo aquilo que ele havia lhe ensinando. E eu acho lindo, porque nós vemos aqui que a igreja do Senhor, ela começa a crescer de uma forma tão extraordinária e poderosa sobre a face da terra, que nós podemos ver que a igreja crescia porque vivia uma vida de oração. O exemplo disso é que estava sobre o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Enquanto eles estavam reunidos, eles receberam o poder do Espírito Santo, porque foram batizados naquele presente momento. Parece que eu vejo a igreja crescendo porque vivia uma vida de união. Parece que eu vejo a igreja crescendo porque tinha uma vida de visão, que se saísse pelas ruas e pregasse o Evangelho, as almas iriam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A prova disso é que quando Pedro ele prega o primeiro sermão, cerca de quase 3.000 almas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Parece que eu vejo a igreja do Senhor crescendo porque está vivendo uma vida de oração, porque quem ora recebe poder, recebe autoridade, recebe unção do céu para anunciar o Evangelho. É claro que nós vemos aqui que os discípulos de Jesus, eles não deixaram o costume, a tradição de orar e de buscar a presença do Senhor, até porque Jesus havia ensinado isto, e eles tinham uma conexão com Cristo. Eles conversavam com Jesus dia após dia, e para que eles não perdessem esta conexão, esta intimidade, esse relacionamento com Jesus, eles tinham que permanecer orando e buscando a face do Mestre. Porque pregador? Porque a oração é a chave da vitória, e quem ora recebe vitória e poder da parte de Deus. Em rápidas palavras, eu quero tematizar a mensagem desta noite e dizer 3 benefícios que é adquirido através da oração, porque eles estavam orando e buscando a presença do Senhor para continuar pregando a palavra e ganhando almas para o reino dos céus. Eles estão subindo para o templo para orar e buscar a presença do Senhor, porque eles estão querendo adquirir relacionamento com Jesus. Relacionamento é coisa de intimidade, relacionamento é coisa que é gerada pela conversa, relacionamento é coisa de quem está próximo. E eu vejo aqui o apóstolo Pedro e João subindo para poder orar, porque ele sabia que a oração libertou o povo da nação de Israel. Pedro e João sabia que a oração, enquanto Moisés orava, o seu rosto resplandeceu como a face de um anjo. Pedro sabia que enquanto Josué orou, o sol parou. Pedro sabia que enquanto Josafá se encontrava cercado pelos arcos inimigos, ele desceu na oração e Deus trouxe vitória sobre a vida dele e livramento sobre o povo de Judá por causa de oração. Eu me lembro da história de Charles Finney, quando ele descia na oração, alguém dizia para ele: não precisa de orar, ele está orando à toa, não adianta viver isso. Tem pregadores por aí que querem pregar, mas não vive uma vida
de oração. Tem cantores por aí que quer pregar, cantar, mas não vive uma vida de oração. Mas eu acho lindo que Fini estava orando ao Senhor, e por causa da sua oração, ele conseguiu conquistar e ganhar cerca de 6% da população da América, através de uma vida de oração. John Knox, no século 16, quando ele descia na oração, e a sua oração era contínua: dai-me almas para Cristo, dai-me almas para Cristo, dai-me almas para Cristo, senão eu morro. Era a vida de John Knox, pregando o evangelho através da oração e conquistando alma. Parece que eu vejo alguém perguntando para Charles Spurgeon e dizendo: qual é o segredo do sucesso do seu ministério? Spurgeon respondendo e dizendo: eu trabalho de joelho, o meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Porque, pregador, porque com os livros da minha biblioteca eu adquiro conhecimento, eu adquiro sabedoria, mas somente com uma vida de oração eu adquiro relacionamento, intimidade e poder. Arabaia sukenaia, uriquia sorabaia. Levanta a tua mão aí. Eu estou sentindo graça de Deus na casa, e Deus está dizendo: eu vou levantar uma geração, mas a partir de hoje tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de oração.